Olá, boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou diretor da Age Criciúma e hoje a gente está aqui para gravar o 5º episódio de Age Talks. Hoje a gente vai estar falando sobre indicadores de gestão e estratégia e eu trouxe aqui alguns associados para a gente conversar, debater mesmo, trocar experiências, compartilhar as experiências de cada empresa e de cada pessoa. E vou começar aqui com a apresentação, então, pela minha direita. Cada um pode falar o seu nome, o que faz, a empresa que trabalha. Certo. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns aí pessoal da Age Criciúma mais uma vez. Eu me chamo Edio Castanhel Filho, também conhecido como Edinho. Trabalho na Engenharia Castanhel, que é uma construtora de Criciúma, tem 40 anos, fez 40 anos esse ano. Ela foi fundada pelo meu pai há 40 anos atrás. Trabalha com obras industriais, comerciais, na área da saúde e eu hoje cuido da parte administrativa geral lá. Olá, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade também. Meu nome é Matheus, eu sou o proprietário da Eletronunes Climatização. Nós atuamos no segmento de ar-condicionado, a gente faz vendas, instalações, manutenções, né, para sistemas de climatização. A gente é meio focado em empresas, né, a gente presta manutenção preventiva para empresas, a gente atende várias empresas da região, escritórios, também atua em residências, né? A gente é bem focado assim em higienizações e qualidade do ar, laudos, PMOCs, enfim, e é isso aí. Bom, boa noite pessoal, meu nome é João Gabriel Zanetti, eu sou assessor econômico financeiro na Rio Deserto, assumi o cargo há em torno de um ano, né? Completou um ano agora em junho, eu e o filho do outro sócio da empresa, o Eduardo. Rio Deserto é uma empresa, né, marcadamente, pelo menos aqui na região, nós costumamos ouvir, né, o conhecimento que se tem sobre ela mais na área da mineração de carvão, mas a Rio Deserto hoje ela também trabalha com outros negócios em outros setores, também fornece soluções, aí falo em produtos e não necessariamente serviços, para o setor de revestimentos cerâmicos, para o setor do agronegócio, para o setor siderúrgico, vidreiro, enfim, né? Também gostaria de agradecer aqui o Felipe, né? Em nome do Felipe, agradecer toda a Age pelo convite, pela lembrança, né? Muito obrigado mesmo. Fico feliz de saber que a Rio Deserto é um case aqui para trazer, né? Uma voz importante para trazer, agradeço mesmo. E, enfim, né? Estamos à disposição. Certo. Eu sou o Felipe Carradori, sou sócio proprietário da RTG Engenharia, uma empresa de projetos de engenharia e tecnologia. Fazemos projetos complementares, simulação de obras, construção virtual e afins. Então a gente vai falar sobre gestão e para começar a conversa eu gostaria de saber de vocês o que vocês entendem por gestão estratégica e se considera isso importante nos dias de hoje. Quem gostaria de começar? Vou continuar pela direita? Continua. Acho que gestão é tudo, né? Não, como é que é difícil definir, eu diria que é uma ciência. Cada um tem o seu business, cada um tem um perfil, cada um tem um tipo de funcionário, cada um tem uma região, uma área de atuação, mas é o entender, né, por que a tua empresa existe, o que ela ajuda, qual é o motivo dela estar ali, e tu entender se ela está indo no caminho certo, via várias métricas, olhando várias áreas, dentre diversos outros fatores. Diria que é tipo um monitoramento do que está acontecendo dentro da tua própria empresa. Exatamente, constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E Matheus, acontece esse acompanhamento? Aqui a gente tem hoje diferentes tipos de empresas, né? Tem eu e o Matheus representando mais serviço, um porte um pouco menor, e temos aqui o João Gabriel e o Edinho já com um porte um pouco maior, onde a gestão em todo lugar é importante, né? Mas creio que quanto maior a empresa, maior a necessidade de uma boa gestão. E no teu ambiente, Matheus, como é que funciona? É feita uma gestão, não é feito? Vocês têm alguma ferramenta? Não tem? É controlado? Ou vamos lá e faz, e seja o que Deus quiser? Como é que funciona? Então, com certeza a gestão da empresa, acho que para qualquer negócio tem uma grande importância, né? Seja para uma pequena empresa, uma microempresa, um microempreendedor que está começando sozinho a prestar um serviço, né? Ou para uma grande empresa, toda a gestão ela se faz necessária, né? Desde o início. Eu comecei sozinho também, então ainda sou uma empresa pequena, né? Temos poucos funcionários, então a gente ainda está em fase de crescimento e de expansão.
mas eu sempre gostei muito de ler, de estudar, pesquisar, né? Aliar o conhecimento, a gestão, tentar trazer isso para a realidade do dia a dia, né? Tentar aplicar isso na nossa realidade, aplicar com os nossos poucos funcionários ali, tentar gerir, pegar às vezes o cerne de uma ferramenta, né? Pegar o conceito da ferramenta e tentar aplicar ela de uma maneira mais rápida, né? Tentar, tipo, naquele negocinho, a gente já testa, já arruma testando, já conserta, já erra, corrige e vai mudando, né? Vai aprendendo. Eu gosto de comparar assim a gestão de empresa. Eu sempre penso nisso, né? Quando eu penso em gerir uma empresa, que seria dirigir uma empresa, né? Eu penso em como a gente aprende a dirigir automóveis, né? Dirigir carros. Eu penso que existem 3 maneiras da gente aprender a dirigir um carro. A primeira delas seria tu pegar, sentar no carro sem conhecer nada e sair dirigindo, né? Fazer na prática mesmo, né? Uma outra maneira seria você ir para uma sala, tentar aprender dentro de uma sala de aula. Aí o instrutor vai te ensinar, ó, você vai dirigir, tem a embreagem, tem isso, tem aquilo e tal. E aí tem a terceira opção, que seria unindo essas duas, né? Seria unindo essas ferramentas, essas estratégias, essa instrução com a prática, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, numa autoescola. A gente vai na autoescola, o instrutor primeiro vai dar o ensinamento básico ali, depois ele vai junto contigo no carro, ele tem os pedalzinhos ali, né? Para frear por ti, para acelerar, enfim, para tomar aquele cuidado. Então, quando eu penso em gestão de empresa, eu penso exatamente nisso, que a gente tem essas 3 opções: iniciar sozinho, ir lá e fazendo, e quebrando a cara, e errando e aprendendo. Eu acho que essa é a maneira mais perigosa, né? Até porque eu lembro quando eu fui aprender a dirigir, eu tinha 12 anos de idade, e eu bati na minha primeira vez, eu bati no muro, e tipo assim, graças a Deus não aconteceu nenhum dano pior, arranhou o para-choque, depois o meu pai ficou louco, mas assim... eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo, né? Eu estava simplesmente igual um louco ali, né? Então, para gerir uma empresa, eu acho que o risco também é maior, iniciando assim, né? A gente ir lá e iniciar sem nenhuma instrução, sem nada. Por isso que hoje a gente vê que o maior número de empresas que fecham são aquelas de início, aquelas que estão nos 2 primeiros anos, né? Então, a gente vê muito empreendedor iniciando sem ter nenhuma base, nenhum estudo, nem nada. E aí depois ele acaba tropeçando, errando e se ferindo, machucando, perdendo aquilo que ele investiu. Tem pessoas que acabam tirando a própria vida depois de um grande prejuízo, né? Então isso é um negócio bem sério. Então eu penso que a melhor maneira de iniciar um negócio seria essa: tentar unir a instrução com a prática, né? Tentar ver pessoas que deram certo, pegar dicas, ler livros, estudar o máximo possível, analisar todas as ferramentas. Vim para a AGE Criciúma. Vim para a AGE, né? Se associar à AGE, assistir o AGE Talks, né? Pegar essas noções, essas ferramentas e tentar ir aplicando. E o importante é começar pequeno, né? Começar com pouco, devagarinho. Não adianta querer aprender a dirigir uma Fórmula 1, né? Sim. O cara vai se machucar. O negócio é a gente tentar indo devagarinho, um passo de cada vez. Pelo menos é o que eu penso, é o que eu venho buscando fazer, né? No decorrer da caminhada. E aí, João, dá pra gente implementar algo e começar devagarinho, testando? Como é que funciona? Então, né, falando um pouco da história da Rio Deserto, é curioso porque, principalmente a partir aí do século XXI, né, digamos aí dos anos 2000, a Rio Deserto iniciou um movimento aí de diversificação um pouco mais intenso, né, saindo aí da área de mineração de carvão, que era uma área que já tinha uma expertise aí de, vamos dizer, aproximadamente esse ano, já vem todo um legado de história, de família, e depois, de fato, aí a marca, de fato, Rio Deserto, e, enfim, o que a gente como nós somos reconhecidos aqui na região hoje. Então, começar devagar, sim, eu acho que é uma dica excelente. Por quê? Né, às vezes, a ambição nem sempre vai ser, digamos assim, um fator que vai te garantir, digamos, o sucesso do teu empreendimento, né, do teu ato de empreender, iniciar. Né, a gente costuma ouvir muito aquela conversa, não, sonho grande e tal, ok. Mas a gente precisa lembrar que quanto maior, né, a nossa ambição, maior também nosso risco, né? Então, apesar de que a gente deve sonhar grande, né, mas a questão é que calcule seus riscos, né, evolua, né, dentro de um pensamento, assim, enxergue a realidade como ela é, não digamos assim, não é porque eu desejo ser isso que necessariamente as coisas vão conspirar ao teu favor, né? Então, começar devagar, às vezes a dica fundamental que
eu compartilho com muitas pessoas, porque na Rio Deserto, principalmente, e até surpreendentemente nesse ano, né, nós, com toda a situação da pandemia, nós vimos aí que o mercado, pelo menos nos nossos setores em que nós atuamos, ele passou por um efeito aí de sanfona, digamos assim, né? De repente dá uma enxugada lá em abril, maio, a gente está num aperto e nesse momento a gente está assim, né? Um alongamento intenso, um aumento de demanda que, né? A princípio não faz sentido, né? A gente olha assim, pô, não faz sentido, né? De acordo com lá no início da pandemia a gente lia previsões, a gente lia pessoas assim, não, vai ser um período meio conturbado e tal, mas a gente vê principalmente nesse momento a área da construção civil dando mais um fôlego aí para alguns negócios ali em que a Rio Deserto atua, né? E é incrível como de um momento que tu tá pensando às vezes, não, eu vou ter que desativar aquela minha unidade de negócio, hoje eu vou ter que pensar, não, eu vou ter que investir 5 milhões amanhã para eu poder aproveitar a oportunidade, né? Como se planejar assim? Né? Eu vou arriscar, né, totalmente nisso, ou será que isso não é, digamos assim, uma queimada de largada e daqui a pouco a coisa não vai sanfonar de novo, encurtar, né? E é por isso que aos poucos, né, aproveitar as oportunidades aos poucos, ela se torna aí uma vantagem, né? Às vezes um concorrente teu, ou enfim, alguma outra empresa que atua no teu ramo e também, né, acaba assumindo parte do teu mercado, ela pode, enfim, ter um mau resultado por querer, né, tentar dar um passo maior que a perna, digamos assim. Nessa época de pandemia, né, tá tudo muito difícil de prever realmente. A gente não consegue ter controle do que vai acontecer mês que vem. A gente não sabe se vai ter uma vacina e vai tudo voltar ao normal ou se vai piorar. A gente não consegue ter essa previsão porque realmente ninguém sabe o que vai acontecer, né? Nesse momento de reinvenção, de ter que se replanejar, como é que acontece na construção civil hoje? Vocês têm algum tipo de indicador de gestão? Vocês têm algum tipo de previsão? Planejamento para quanto tempo lá para frente? Dá para se planejar? Não dá para se planejar? Como é que vocês estão se virando nessa época aí? Na verdade, planejamento é diário, como eu falei antes ali, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acho que, né, começamos um ano aí com uma previsão totalmente crescente, de qualquer setor da economia previa crescimento, tanto da construção como diversos. Em março veio aquele baque. Na construção especificamente, os projetos são longos, então por isso talvez não sentiu tanto também, né? O prédio dura 3 anos, tem prédio que leva 5 anos para finalizar, eu estou na metade dele, não é uma pandemia ou uma crise que vai fazer eu parar, óbvio, né? Se for uma terceira guerra mundial, a história é um pouco diferente. Mas, então, sentiu-se talvez menos isso, né? E até uma certa demanda agora, né? Com a questão dos juros caindo, enfim, o pessoal talvez investindo um pouco mais no ramo imobiliário, que é algo que não se planejava lá em dezembro de 2019. Quanto a indicadores, né, da empresa, da cliente, sempre está olhando na frente quais obras, né, tem a previsão. No meu caso, né, que a gente presta serviço para as empresas, né, por exemplo, uma Rio Deserto que pretende ampliar. Então a gente olha o nosso pipeline aí de obras, vê como é que está o planejamento, como é que está a minha equipe, vou ter equipe, se eu acabar essa obra vou ter equipe para outra, vou segurando, não tenho que contratar, tenho que demitir. Nesse momento de corona, essa conta ela foi diária. Será que essa obra volta? Será que essa obra para? Será que aquela vai entrar? Acaba sendo um planejamento dinâmico, vamos dizer assim. Exatamente. Todas as MPs também, né, que o governo soltou, que algumas a gente pôde utilizar, algumas conseguiu, algumas não. Aquela certa insegurança jurídica, pode usar, não pode. Mas de indicadores nesse sentido, eu acho que é dessa forma, entender que obras realmente que tu vai fechar, o cliente sempre tem pressa, né? Porque depois que ele de fato fecha a obra, a partir do teu investimento, tu quer de fato gerar o teu negócio e trazer o teu retorno, então dá uma certa dificuldade na hora do planejamento, né? Diferente de uma incorporadora que ela de fato planeja a própria obra e não, eu vou começar a partir de agosto, ou enfim, eu posso alongar a outubro. Eu geralmente algumas vezes fico na mão do cliente, do contratante. Então esse planejamento tem que ser um pouco mais dinâmico, um verdadeiro se vira nos 30, mas hoje a gente conta com algumas ferramentas que nos dá essa segurança. Certo. E no caso do Rio Deserto, vocês têm um planejamento para quanto tempo para frente? Ele também é dinâmico, não é? Então, nós, na nossa metodologia hoje, nós trabalhamos aí com, né, enfim, com 3 cenários, né? Cenário de curto, médio e longo prazo, né?
pelo modelo aí diversificado dos negócios lá dentro, né, nós temos alguns negócios que faz mais sentido a gente ter um planejamento aí que é revisitado com mais frequência, e outros negócios que, como aí a mineração de carvão, a gente tem a geração de energia, que é uma coisa contratada pelo governo, né? Tu não tem uma variação assim intensa da demanda ao longo do ano e repentina, né? Se tem toda uma previsibilidade de consumo do material combustível lá na usina, geradora, né? O próprio gerador já tem que te dar uma previsão, o próprio governo já passa uma previsão para ele, então as coisas tendem a ser um pouco mais estáveis, né? É lógico, né, que em eventos assim extraordinários, como o caso da pandemia, a gente precisa ter um ajuste rápido, né? Porque agora de um mês para o outro tivemos um consumo, uma demanda nacional reduzindo em 15%, né? Poxa, isso é um impacto significativo para todas as geradoras, né? Que tinham, né, formaram um estoque às vezes de material de combustível, né? Ou tinham uma reserva, né, como no caso das hidrelétricas, né, tinha um reservatório lá preenchido até um certo momento, apesar de que nos últimos anos aí a gente tem percebido períodos de escassez, né, principalmente passando aí o verão, entrando nessa faixa aí de outono e inverno, tem-se essa intensificação da escassez, mas em outros negócios, por exemplo, né, vamos citar aí a questão do setor siderúrgico, né, de repente, recente lá em nosso departamento comercial vem uma solicitação do cliente, olha, hoje a gente está com um consumo mensal de tantas toneladas, daqui a pouco, no mês que vem eu quero dobrar e no outro eu vou triplicar. Né? Assim, bom, mas espera aí, eu já te atendia no volume tal. Né? E de repente tu vem que em 2 meses tu quer que eu te atenda no triplo do volume. Né? Isso é factível? Olha, né, é questionável porque a gente tem, né, a questão de investimentos, ela não ocorre assim, de repente alguém deu uma turbinada lá, e a gente vai investir para atender aquele cliente. Não, a gente tem que avaliar os riscos, né? Assim, o que poderia acontecer 2 meses depois? Né, assim, e também tu tens um negócio, né? Daí tu vai investir para atender apenas um cliente, né? E de repente daqui a pouco esse cliente, não, peraí, deu um break lá. Poxa, né? E o risco está na nossa mão, não deu aquele tempo de payback, enfim. Né? Tem todas essas análises aí que a gente acaba aplicando, né? Mas certamente, né, existem... como o Edinho até mencionou no começo, contextualizar, né? Cada negócio vai ter a sua realidade, o seu, digamos assim, a sua demanda específica, né, de aplicação de ferramentas e modelos de estratégia, né? Então, existem diferentes modos de planejamento, diferentes tipos de gestão, né? A gente tem o Edinho aqui na construção civil, o João Gabriel em diversas áreas, mas num porte um pouco maior. E o Matheus, que um porte mais de serviço, assim, né? Que no meu caso também. Então, vou falar um pouco de como isso acontece comigo. A gente também tem, assim, ferramentas de medir ou de gerir, ferramentas mais, vamos dizer, básicas, mas eu gostaria de chamar de modernas. Seria tipo um Trello da vida, se vocês conhecem, mas é uma maneira de organizar coisas menores que ficam bem organizadas. E também apesar da gente fazer também projetos que duram às vezes 1 ou 2 anos de duração, é importante estar sempre de olho com o que está realmente acontecendo dentro da empresa para a gente poder estar sempre reavaliando. Aconteceu muitas vezes projetos que era para ser assim, muito bom, de lucro bom e trabalhabilidade boa. E no fim foi passando tempo, foi acontecendo coisa e decisão flutuando que ninguém resolvia e foi passando tempo e aquele projeto que parecia muito bom pela duração dele, por não ter tido dada a atenção devida, acabou que lá na frente resultou num resultado não tão bom assim. Então a gente tem essa diferença de tamanhos, mas não a diferença de importâncias. Independente do tamanho da empresa, a gente tem que sempre estar planejando e tentando olhar o mais na frente possível, sem perder, né? Porque como foi comentado ali, quanto maior o salto, maior a queda. Então, às vezes, se a gente é ambicioso ou se programa com um investimento muito alto, sem ver o que está acontecendo no meio do investimento, acaba que a gente pode se perder. Mas, voltando ao assunto de diferenças de pequenas e grandes empresas, o que vocês veem, assim, Matheus? O que tu enxergou de diferença que tu aplica na tua empresa e que tu está enxergando de diferente no que a gente está conversando aqui? Então, na nossa empresa, como a gente atua num ramo de serviço e é focado em climatização, né, ar-condicionado, então a gente já tem um diferencial de demanda no verão e no inverno, por exemplo. Né? Então, todo ano a gente faz um planejamento para equilibrar isso aí.
né? O que a gente faz? A gente tenta fazer um controle de caixa para a gente poder sobreviver à baixa temporada. Aí a gente lança diversas promoções, a gente tem diversas maneiras de estar arrumando serviço naquele período de baixa temporada, né? A gente faz um planejamento anual. Porém, esse ano foi totalmente diferente de todos os anos que eu já trabalhei desde o início. Por quê? Porque a pandemia ela iniciou ali em março, né? Que pegou bem firme aqui mesmo na nossa região, aqui no Brasil, né? Enfim. E em março para a gente ainda é um período de alta demanda, né? A nossa demanda ela começa ali no início do verão ali, setembro, outubro, novembro, começa a aumentar a demanda. Janeiro, fevereiro nem se fala, a gente nem consegue respirar direito, né? De tanta coisa assim. Março também, né? E começa a cair ali depois de maio, junho ali, começa a cair, é onde a gente entra com as promoções, a gente entra fazendo um pacote, oferecendo um pacote para as empresas, fazendo aquelas visitas, oferecendo o nosso trabalho ali de plano de manutenção preventiva, enfim. Só que esse ano, quando a gente começou que a gente foi aplicar esse nosso planejamento, todas as empresas pararam, foi ali em março, né? Começou a parar tudo, fechar tudo, todo mundo começou a cortar, alguns contratos que a gente já tinha em andamento foram cortados. Então, assim, a gente teve que alterar o nosso planejamento, né? Aquilo que a gente estava esperando não aconteceu, então a gente teve que se adaptar à situação, né? E como a gente é uma pequena empresa, a gente tem essa adaptação um pouco mais flexível, né? A gente consegue se adaptar, a gente consegue cortar custos fácil, né? A gente teve que reduzir quadro de funcionários, a gente teve que... basicamente, assim, teve vários meses em que a gente ficou bem parado mesmo, assim. Ainda bem que eu digo que a gente conseguiu sobreviver esse tempo porque a gente estava se preparando fazendo uma reserva, né? A gente sempre teve uma mentalidade de ter uma reserva, uma reserva em caixa para a gente passar por esses períodos, né? Só que a gente viu várias empresas de parceiros, de amigos, de companheiros que não sobreviveram a esse momento, né? Então, assim, eu vejo que o planejamento ele é muito importante, né? Tu planejar o futuro, tu pensar daqui 10, 20, 30 anos, né? Planejar também um curto prazo, só que assim, tu tem que estar ligado e poder se adaptar às novas realidades, né? Ver o que o teu cliente está pedindo para te poder se moldar aquela demanda ali, né? Não ficar sentado esperando naquele teu planejamento que tu fez antigamente e tal. A gente tem que se moldar muito rápido, assim, a gente tem que se adaptar para não ficar no meio do caminho, né? Certo, fala um negócio interessante, se moldar muito rápido, troca de decisões, corte de custo. Isso pra gente, que é empresa prestadora de serviço, muito fácil. A gente analisa ali as poucas coisas que a gente tem para mudar. Aqui tá pior, aqui tá melhor, aqui eu consegui reduzir, aqui eu não consegui reduzir. Mas e quando a gente fala de uma empresa de um porte maior? Existe esse monitoramento de gestão? É feito, tem uma equipe, não tem? Tem área que faz? Como acontece a gestão disso aqui, esses indicadores estão ruins, a gente precisa mudar, cortar custo, é dinâmico também, só consigo mudar algo que seja daqui a 6 meses. Como é que acontece, por exemplo, na Rio Deserto e depois, por favor, na Castanhal? Bom, certamente existem elementos aí, né, digo, recursos dentro de qualquer negócio que a gente tem uma maleabilidade maior para a gente poder alterar, né? Eles são mais, digamos, a gente consegue tomar uma decisão mais ágil de fato, né? E às vezes, né, vamos falar aqui no caso, vamos falar de pessoas, né? Às vezes a gente fala de corte de custos, as pessoas, uma coisa que é muito simples, talvez vamos reduzir o quadro, né? Mas às vezes a redução de quadro, né, apesar de ela ser, né, uma decisão que a pessoa possa tomar de um dia para o outro, é muito sensível, no sentido de que se eu reduzir esse colaborador hoje, né, se eu dispensar ele hoje, tá, mas eu tenho certeza que daqui, sei lá, às vezes 2, 3 meses eu não vou precisar dele, né? E a gente viu muito isso, principalmente nesse período, né? Foi uma coisa marcante que às vezes assim, com tanta análise que é assim, um pouco mais, digamos, pessimista, conservadora, a gente às vezes se assusta um pouco, né? E aí às vezes a gente, vamos tentar acelerar essas nossas decisões, né? Agilizar elas. Mas de repente, tomamos uma decisão lá que nós estávamos assim muito convictos naquele momento, e de repente aquela previsão toda de na recuperação vai ser um pouco mais lenta, depende aí
dos estímulos do governo, depende das políticas de saúde, como é que, enfim, né, cada localidade vai reagir nessa situação, né, mas assim, o nosso foco, o nosso cliente às vezes não era aqui da região, né, às vezes de uma outra região que, poxa, não, lá a pandemia já está um pouco mais, a situação de saúde lá já está um pouco mais controlada, as empresas já estão reagindo, ou ainda, não, os nossos clientes eles têm um foco em produzir para clientes internacionais, então na cadeia, a cadeia acaba sendo ativada, a gente tem uma realidade aqui local, né, e uma realidade lá externa aqui, né, a gente que acaba meio que desarmonizando, né, então uma decisão muito rápida, às vezes ela pode ser assim equivocada, né, a gente precisa reagir, mas a gente tem que também, como bem colocou o Matheus, a gente precisa também, às vezes, nos permitir desacelerar, né, às vezes nos sacrificar um pouco uma reserva, vamos nos permitir sacrificar um pouco a nossa reserva, talvez, nosso tanque de oxigênio ali, mas vamos tentar construir uma análise um pouco mais assertiva, né, e não tão desesperada, né. É claro, né, diariamente lá se toma decisões lá, não, surge alguma exigência de um órgão, alguma coisa assim, a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa, um cliente daqui a pouco faz um pedido uma solicitação para adiantar um produto lá, a gente vê que digamos que tem toda essa, principalmente, né, não necessariamente da área de carvão da Rio Deserto, mas nos outros negócios que o Rio Deserto atua, que aí digamos assim, a dinâmica de mercado é um pouco mais veloz, né, a gente percebe que, poxa, às vezes a agilidade ela tem o seu custo também, né? Tem o seu prejuízo, né? Então é importante a gente de fato avaliar o quão ágil nós temos que ser, né? Nem sempre a agilidade, o momento deve ser, digamos assim, a principal consideração para tomarmos uma decisão. Certo. E aí, Edinho? Me diz. Acho que o João colocou perfeito aí, principalmente acho que na parte do sacrifício. A Castanhal, que é uma construtora, muitos pensam que a indústria é serviço, a gente trata como um serviço porque eu presto serviço pro meu cliente, é algo meio inusitado, mas ela realmente, de fato, ela se enquadra como serviço. E o nosso maior ativo são as pessoas, né? A mão de obra na construção é ostensiva, a gente tem gente lá, a empresa tem 40 anos, tem gente com mais de 30 anos de casa, grande parte até mais de 20. Então, assim, no meio de março parou tudo. Poxa, eu vou demitir, como você falou, é relativamente simples, é óbvio que tem os custos de rescisão, mas daqui a um mês eu vou ter que contratar. Então, assim, tu tem que ter uma análise e uma gestão muito minuciosa e delicada, e de fato a gente teve que sacrificar. Teve cliente que foi voltar a obra em maio, teve cliente que foi voltar a obra em junho, teve cliente que foi voltar a obra em julho, teve cliente que não queria parar de jeito nenhum. Então, cada caso é um caso, né? Cada obra tu tem que fazer uma medida para preservar de fato o que move a tua empresa, né? E voltando na questão do Trello, eu acho interessante porque independente da ferramenta ou o que tu usa e o como, é que tu tem que gerir, porque ali é bem interessante que você pega o meu pai, quando eu cheguei ali, faz 4 anos que eu estou trabalhando ali, para ele o Excel é um mundo muito amplo já, ele entende, né, obviamente as contas, por ser engenheiro, ele faz de cabeça, mas ele não gosta de mexer, não, imprime no papel, deixa que eu olhe. E em 2018 eu fui ouvir falar do Trello aqui na AGE, através do Diego de Matias, a gente tentou implementar, acabou não utilizando muito, a área dele ali do marketing, eventos usava, mas eu não entrava. E a garotada nova, tem alguns recém-formados hoje na empresa que já usam o Trello, então querendo que eu use, aí eu ainda estou sendo reticente, ontem pocou de novo lá no e-mail, adicionaram não sei o que, assim, eu vou usar, eu vou ser obrigado a usar porque se o pessoal está usando e todo mundo vem elogiando, então não tem por que não usar, mas independente de ser, né, Excel, ser Trello, ser papel, enfim, a gestão ela tem que ser feita da forma mais detalhada possível, sem se desesperar, né? Não adianta, né? Às vezes a agilidade também tem o seu preço, né? Vai pagar o preço. Então é pensar, discutir com todo mundo, todos os envolvidos de todas as áreas para sentir o feeling e tomar a melhor decisão. Puxando para esse lado um pouco de ferramentas, que foi comentado com o Edinho sobre o Trello, eu vou dar uma comentada do que é o Trello, né? O Trello nada mais é que um dashboard, tá? A palavra que está na moda, dashboard, que tu consegue lá ter vários cards,
e cada card tu consegue ter um checklist, botar o nome de uma pessoa para resolver, botar uma data limite, a data limite já linka com o teu calendário no teu celular, tem aplicativo, tem no computador, tu tá aqui no celular, lembrou de alguma coisa, vai lá, bota um card no Trello com checklist do que tem que fazer, a hora que tem que estar pronto, a pessoa que tem que fazer, a pessoa que tá no login dela no Trello já recebe a tarefa dela, e é assim, ó, muito simples e realmente... se não tivesse o Trello, eu não teria como gerir minha vida. Eu tenho um Trello para o Felipe, eu tenho um Trello para a GL, que é a empresa que eu presto serviço de perícia, e tenho um Trello para a ETG se não tiver o Trello a gente se perde, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu não sei até que tamanho de empresa o Trello vai ser 100% útil. Depois do Trello, eu diria que o próximo passo é um timesheet. É tu ver qual colaborador está fazendo qual tarefa durante quanto tempo no teu mês. Então, tu pega lá todas as suas atividades, qual pessoa está fazendo qual atividade em quanto tempo, para te começar a mensurar isso. Eu diria que os primeiros passos assim, para uma empresa menor seria, primeiro, organize suas tarefas. Segundo, as tarefas organizadas, seus prazos organizados, pessoas organizadas, tudo isso organizado. Agora está na hora de começar a contar quem que faz o que em quanto tempo. Porque se eu tenho um projeto, vamos supor, de 10 mil, tem uma pessoa que faz em 4 horas... aquele 10 mil virou 2.500 por hora. Mas se eu tenho um projeto de 10 mil que é feito em 2, então começa a valer mais a pena. Essa medição, para empresa pequena, eu comecei a fazer essa medição depois de uma aceleração de um programa de startup. Cara, mudou. Comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Projeto que eu achava que dava dinheiro, não dava. Projeto que não dava dinheiro, eu descobri que dava. Com isso, coisas que a gente trabalhava de graça e não sabia. Então começamos a cortar. Então, esses primeiros tatos com o que realmente acontece, a gente começar a tratar uma empresa como uma criança, esses primeiros tatos são muito importantes. Então é isso, né? As ferramentas, a gente conhecer a nossa própria empresa, como analogia ali de tratar como uma criança, tu só vai saber o que ela está sentindo se tu realmente conhecer ela, ficar observando ela, olhar o que ela está fazendo durante quanto tempo para saber o que ela está precisando, onde está precisando melhorar, onde não está precisando, onde está sobrando, onde não está. E é isso aí, a gente tem que tratar a empresa como a gente trataria uma pessoa, só que é uma empresa. E com isso vem responsabilidades e aprendizagens. João? Bom, sobre essa questão de ferramenta, né, e às vezes até de essa diferença, né, essa diversidade de como as pessoas, né, a estrutura organizacional vai lidar com a gestão, né, das tarefas, dos requisitos, das exigências e demandas diárias de rotina, né, é um assunto extremamente curioso porque, né, às vezes por uma questão geracional, né, uma questão etária, né, pensando de idade, como o Edinho comentou, né, a gente vê que, de repente, de um departamento onde, né, é formado por um conjunto mais jovens de pessoas, já tem um modelo de gestão, aliás, de controle de atividades, né, de gestão de tarefas totalmente, né, diversificado em relação a um setor que exerce uma função similar, por exemplo, uma função administrativa, função de apoio, né, e é impressionante, né, por exemplo, lá na Rio Deserto, nós, coincidentemente, esse ano, nós passamos por todo um processo que foi fazer essa análise de ferramentas de gestão de tarefas, enfim, de projetos, e a gente acaba vendo que existem no mercado, né, inúmeras ferramentas diferentes. Elas entregam, digamos assim, talvez funções muito parecidas, e aí com termos que vão variando de uma para outra, né? Por exemplo, como foi mencionado aqui, o Trello, ele tem esse painel de controle, esse dashboard dele, ele tem um modelo Kanban, né? Aquela questão dos quadros, né? Aquela sugestão até do próprio tutorial do Trello, você pode organizar por lista, assim, a fazer, eu estou fazendo e concluído, né? Enfim, ou dar mais outras sugestões, não, primeiro cartão aqui você pode orientar as pessoas como elas podem usar essa lista, né? O que elas devem incluir aqui, né? E às vezes, né, a gente percebe que por ser uma ferramenta diferente daquela usual, né? Na Rio Deserto nós também temos um RP interno, né, fazer esse controle de recursos e todos os outros processos que já são bem firmes e sólidos lá dentro do negócio, mas às vezes a questão de tu explorar uma ferramenta que ela vai te entregar uma função similar, de uma maneira um pouco, né, uma apresentação um pouco diferente, isso já dá toda uma confusão, né? Às vezes a gente tem, se numa equipe mesmo, a gente tem aí diferenças em relação ao controle de tarefas, ao controle de tempo, enfim, né, em alguma atividade, a gente já vê que pode dar um certo conflito, né? E aí a gente entra numa questão, como o Edinho falou, que é essa questão cultural, né? Às vezes a gente tem um grupo lá que já está muito habituado num tipo de ferramenta,
E assim, só por falar em sugerir em mudar, a pessoa já meio que entra na defensiva, né? Pô, mas vou ter que... Quão complicado vai ser? Vai me atrapalhar a minha rotina? Vou ter que, daqui a pouco, vou acumular muita atividade aqui para eu ter que transferir de uma plataforma para outra. Isso é um retrabalho, isso não vai me agregar nada. Mas, enfim, o problema é que, às vezes, a gente já sofre com retrabalho porque, com ferramentas que a gente já conhece, né? Às vezes, a gente está lá, tem pessoas, por incrível que pareça, que acabam exercendo lá alguma atividade e a gente... estamos passando, na verdade, por um momento lá de a gente explorar um pouco melhor esses processos, né, os recursos que são aplicados para cada atividade, enfim, para cada conjunto aí de processo de negócio. E a gente vê que às vezes uma pessoa ela tem que controlar, né, enfim, né, monitorar um indicador e ela faz esse registro em 4 planilhas diferentes. O mesmo indicador em 4 planilhas diferentes, às vezes ela... E é o hábito, assim, às vezes no momento para ela não esquecer, ela já dá no impulso, ela vai lá, não, vou abrir essa aqui, vou registrar lá. Não, daí daqui a pouco ele tem uma outra que, né, tem o mesmo indicador, mas ele vai preencher lá porque foi a que estava mais à vista dele. Então, assim, por mais que as pessoas, né, assim, eu tenho o meu jeito de fazer, a outra pessoa tem o jeito dela de fazer. Isso, né, no fim, pode, por mais que seja custoso, né, exista resistência, é uma coisa que a gente deve ser persistente e organizar, né? Às vezes a padronização de ferramentas, por mais trabalhoso que seja, né, encarar pessoas, dizer assim, vamos mudar, vai ser um pouco difícil, não vou mentir, não é fácil, né? Nesse período todo que a gente veio analisando várias ferramentas, a gente passou, foi uma brigaçada lá dentro, porque, não, mas aquela ferramenta disse pra gente fazer desse jeito, essa aqui é para fazer a mesma coisa, só que usa uma palavrinha diferente, né? Mas a padronização ela tem o seu valor, né? É claro que cada equipe vai ter uma forma de utilizar aquela ferramenta, mas utilizar a mesma ferramenta, às vezes a gente traz um ganho que é imensurável no sentido porque a gente não consegue, né, lá no orçamento, quanto é que eu obtive de resultado por padronizar isso? Não vou conseguir medir, né? É uma coisa muito subjetiva, né? Mas Então, que legal, né, gente? A gente tem essa diferença, assim, de quão fácil é implementar uma ferramenta nova numa empresa pequena e o quão difícil é implementar uma ferramenta nova numa empresa grande. Tem que passar por diversos procedimentos e testes e análises, se dá certo, se não dá certo. E questão de indicadores, quais indicadores vocês consideram mais importantes numa empresa, Edinho? Bom, eu acho que o lucro. Acho que... A gente, né, até voltando em questão de indicadores, hoje a gente tem uma consultoria mensal que é uma associada da AGE, que é o Arthur, né, a ZRX. Então a gente faz todo um controle, obviamente, né, semanal de obras, mas especificamente mensal, de olhar todos os relatórios, o DRE, principalmente obra a obra, que é visando o lucro final para saber se tudo que eu planejei, tudo que eu estou executando está fazendo sentido. E através dali, né, corrigir a rota com ferramentas e como para entender onde é que eu estou errando, né, na empresa. A gente, na empresa, é bastante fã do Vicente Falcone, que eu acho que, né, a maioria aqui, principalmente no passado, ele já foi bem mais famoso, que ele tem a frase de sem medição não há gestão. Então, tudo que a gente consegue quantificar e medir, a gente faz. Obviamente que não chega num nível de quantos minutos o pedreiro, o carpinteiro levou para colocar aquele prego, mas, né, no todo a gente analisa, até porque meus serviços são diferentes, né, diferente de uma indústria. Hoje eu faço, né, um prédio, amanhã eu estou fazendo um túnel, amanhã eu fecho uma mina, amanhã, enfim, são serviços bem diferentes. Eu tenho que ter tudo mapeado, mas, né, cada caso é um caso, né, uma hora tem chuva, uma hora tem sol, tem algumas variáveis que às vezes, diferente de uma fábrica ou, né, de um back-office, são métricas diferentes de serem analisadas, mas no nosso caso, né, avaliar obra a obra, que é o nosso coração, né, é o que nos vai trazer o resultado, avaliar se lá na frente está tendo o lucro desejado, né, a margem atingida, e entender com os erros e também principalmente com os acertos. Lembrando que empreender não é ser empresário, né? Tanto que falou que tem um programa de inovação e de empreender é um espírito. E sendo empresário ou não, o fato de ser empreendedor é estar ligado, é procurar estudar, procurar querer mais conhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo,
ou muitas vezes fazer algo fora da linha que puxe para um lugar que as pessoas ainda não viram. Então, com esse espírito empreendedor, tu diria que é importante a gente estar sempre atrás de ver o que está acontecendo ao nosso redor, com os nossos... É importante estudar concorrente, não é? Será que vale a pena a gente olhar para o outro ou vamos fazer o nosso? O que tu acha, Matheus? Então, no meu segmento, eu penso que é muito importante a gente ter um foco, né? A gente ser bem objetivo naquilo que a gente quer. Qual segmento a gente quer pegar, aquilo que a gente quer atuar, né? Porque, por exemplo, assim, a nossa empresa focou 100% em ar-condicionado. A gente trabalha só com climatização, né? Eu recebo às vezes ligações, vocês mexem com geladeira, você mexe com isso, mexe com... Tem gente que pensa assim, o cara do ar faz tudo, né? E não, a gente não faz nada, a gente não trabalha com elétrica, a gente não trabalha com geladeira, a gente é focado em ar-condicionado, né? Então a nossa equipe é treinada para isso. A gente busca parcerias focado nisso, né? Nós temos hoje, a gente é credenciado de várias marcas, né? Nós prestamos serviço autorizado para várias marcas de ar-condicionado e a gente ainda está abrindo esse leque, né? A nossa ideia hoje é pegar todas as marcas de ar-condicionado. Por quê? Porque a gente quer chegar numa empresa, numa indústria e falar assim, nós somos especialistas no assunto, a gente só trabalha com ar-condicionado, independente do equipamento que tu tiver dentro da tua empresa, nós somos autorizados de todas essas marcas e tu não vai precisar procurar fora, porque tudo que tu quiser saber disso, relacionado a isso, nós temos aqui dentro. Tem um engenheiro mecânico responsável, nós temos já, né? Um engenheiro mecânico responsável pela nossa empresa, que conhece todas as normas, todas as leis. Então, assim, o nosso próprio segmento ele é muito amplo, né, para se trabalhar. Muitas pessoas às vezes pensam que é simplesmente ir lá e pendurar um ar-condicionado e botar a funcionar, né? Quando eu falo que trabalho com ar-condicionado, a maioria das pessoas pensam nisso, né? E na realidade é um leque muito grande, assim, tem muita coisa para a gente se trabalhar dentro da climatização, né? Tem as próprias infraestruturas nas construções, que a gente também faz esse serviço. Então, para mim, hoje, atualmente, o que é mais importante é focar no segmento e ser especialista naquilo. Eu penso assim hoje, né? Pode ser que um dia minha cabeça venha a mudar, eu venha focar em outras áreas, mas hoje o meu objetivo está nesse. Pegando teu gancho, a gente sabe, como foi comentado no início, que a Rio Deserto é muito conhecida pelo setor de minas. Mas também hoje a gente já sabe que não é só isso. Como é que aconteceu, por que aconteceu essa diversificação e como aconteceu? Bom, eu ainda não estava no grupo nessa época, né? Como falei, foi lá pelos anos 2000, né? Eu estou no grupo há 5 anos. Mas basicamente é o seguinte, né? Se a gente olhar, né? Pensar em futuro, né? Hoje a gente não está talvez lá em 1800 quando todo mundo falava lá na Revolução Industrial, o futuro é o carvão, né? O futuro é o carvão, né? Evidentemente, hoje o carvão tem um futuro, né? Mas certamente, né? Se a gente for olhar o grande volume aí digamos, de informações ou de assuntos, né, que circulam sobre aí a questão da geração de energia, enfim, né, o setor elétrico de qualquer lugar do mundo, a gente vê que é um dos assuntos mais quentes do momento é a questão das energias renováveis, né, enfim, a gente vê aí sempre esse afastamento aí, por exemplo, do combustível fóssil, né, apesar de que, né, existem N combustíveis fósseis, né, e a gente precisa então fazer a crítica justa, né? Será que por ser fóssil necessariamente tem que ser cortado? Ou não, de repente vamos simplesmente cortar e aí tinha toda uma riqueza ali que agora ela não vai ser explorada, né? E é simplesmente abandonar aquela riqueza e o impacto que isso tem, né? Na localidade que, vamos supor, né, se decida abandonar aquela atividade ligada aí a um combustível fóssil, né? Esse corte abrupto, né, repentino, qual vai ser o impacto? Já existe uma outra atividade que está ali para substituir aquilo? Certamente exige um planejamento aí que não é nem privado, né, todo um planejamento aí de Estado que vai ter que vir, vai ter que olhar para aquela região e vai ter que dizer, não, a gente precisa preparar alguma outra indústria para começar então a ser incrementada, a ser desenvolvida para que no futuro, se acontecer isso, né, de uma indústria aqui ser deslocada ou de repente ser, digamos, vamos usar esse termo, abandonado, né, apesar de não ser o termo abandonado, e aí, qual vai ser o meu impacto? Eu vou conseguir fazer com que essa outra força aqui vá me permitir continuar desenvolvendo a região? E assim, né, partindo dessa lógica aí, talvez até mais de olhar para o futuro aí com relação às demandas aí sobre energia,
né, a gente percebe que existe uma sobrevida para o carvão, né, existe um futuro para o carvão, mas certamente depender só, né, de um negócio é um risco, né, né, e se começou então, apesar de que na área ali do negócio de carvão já existiam, né, outros produtos que derivavam dele, mas que com o tempo também foi surgindo a concorrência, né, foi se tornando um pouco mais complexa ali a atuação no mercado. A gente, obviamente, nichou, né, no produto do carvão energético, no setor energético, e aí, aproveitando que se tinha, né, um corpo técnico aí, né, existia toda aquela competência de conhecimento mineral e tal, a gente começou a fazer essa pesquisa, né, essa diversificação de pesquisa para outros minerais, né, aí conhecer um pouco mais dos minerais, quais tecnologias eles se aplicavam, né, porque a questão de tu lidar com minerais é tu lidar com venda técnica, né, a maior parte do nosso negócio ela é dentro do modelo B2B, né, com empresas. Recentemente que tem se tateado alguma coisa algum modelo de negócio dentro de um padrão aí B2C, mas em maioria é B2B. Então essa venda técnica, né, não é só eu lá dizer, não, eu tenho esse mineral lá e agora eu sei que para tal coisa se usa esse mineral. Tá, mas beleza. Mas aí tu pode, né, tu deve fazer toda aquela pesquisa do mineral, aquela qualificação, entra na qualificação técnica, né, por exemplo, a parte da química, a parte da física, para dizer se aquele meu mineral apresenta as características específicas que tal, por exemplo, aplicação vai exigir, né? E, na verdade, é sempre uma surpresa, né? Porque é uma coisa assim, o modelo com um B2B é muito mais... Vamos pensar naquele modelo de construção, tu vai alugar um imóvel ali, aí já tem aquele modelo lá. Me ajuda aí, Edinho. É o Build to Suit. Build to Suit, né? Então, assim também é com o mineral, né? Às vezes tu tens uma especificidade ali de um cliente que não, o meu mineral tem que ser assim, dentro dessas especificações, assim, assim, assado. Ok, né? E a necessidade ali de a gente avaliar os processos, todas as transformações necessárias, né? O que a gente precisa, como a gente deve agir sobre aquela matéria para poder entregar um produto que faça sentido, né? E, bom, né? Essa questão da diversificação, ela também é com todo o devido estudo, né? O devido, enfim, planejamento, e tu olhar para, vou ter que fazer o estudo hard assim da parte acadêmica mesmo, né? Vou ter que olhar para a teoria, o que vai dizer, para onde que esse mineral ele provavelmente é aplicado. Por exemplo, eu preciso de um determinado elemento lá na agricultura para nutrir o solo lá que vai crescer a plantinha lá. Vamos supor, vamos usar soja, né? Beleza, mas é só um mineral que vai conseguir me entregar aquele nutriente? Não, né? Não é só um mineral. Às vezes pode ser o mineral, existem minerais que vão te entregar aquilo com uma eficiência maior, mas existem talvez rotas aí tecnológicas, né, processos produtivos aí diversificados que vão te permitir coletar o minério que vai conter o determinado nutriente, vai transformar ele para depois tu poder entregar o mesmo produto que talvez outro minério com mais eficiência entregasse. E aí a questão do mineral ainda ela é interessante também porque a gente sabe que é um recurso que é não renovável, né? Então uma hora, né, vamos estar vivos, acredito eu, mas a maioria dos minérios do mundo a tendência é que eles vão se esgotar, né? Uns com maior rapidez, outros menos, mas é que eles vão se esgotar. E aí vem digamos assim, o ser humano, aí, com todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade cognitiva, né, para encontrar maneiras de como a gente vai extrair, às vezes, a mesma coisa de uma quantidade menor, né? Ou, tem um outro mineral lá que vai te entregar um produto tão bom, só que tu vai ter, né, a eficiência de tu extrair aquele nutriente daquele minério vai ser muito maior do que daquele outro que tu já usa hoje, né? Então, essa questão de tu olhar para a parte de pesquisa também ela é essencial, né? Assim, às vezes existem momentos do feeling, mas eu acho que tem que ver todo, vamos dizer assim, o pano de fundo, que é todo aquele momento de tu precisar construir e pensar para tu ser assertivo na hora que tu for tomar uma decisão de investimento, uma decisão de tu empreender determinado nicho, né? Enfim, de modo geral é isso. Bem interessante mesmo, a gente vê que independente se for para P&D, para empreender ou de gestão, é sempre muito necessário a gente estar sempre estudando, querendo se atualizar, procurando descobrir o que existe de novo, o que existe de antigo,
pegar exemplos. E com isso, com todos, a gente já passou sobre produtos, já passou sobre gestões, sobre indicadores. E como que a gente define para quem a gente quer vender esses nossos produtos? Então, gente, muito legal essa conversa até aqui, né? A gente vê que o estudo é muito importante, o conhecimento. E questão de ferramentas, assim, a gente tem PCDA, análise SWOT, 5W2H, tem o Canvas, Balanced Scoreboard, tem diversas ferramentas. Edinho, tu conhece alguma ferramenta? Quer contar para nós como é que funciona, usa? Sim, eu estava comentando antes, eu até queria trazer um pouco da experiência na empresa que eu trabalhei antes, que é a BR Malls, que é uma empresa administradora de shoppings, né, listada em bolsa, empresa gigante com bastante funcionários. Lá era bastante utilizado a questão do PDCA, desde o CEO até a nível estagiário. Isso eu estou falando há 6, 5 anos atrás. Então hoje eles certamente, acompanhando o pessoal, né, utilizam algumas métodos talvez um pouco mais ágeis, um pouco mais dinâmicas, mas com certeza aprenderam muito com as ferramentas lá de trás. Também existia um software específico para avaliar as metas, né, sempre tangível, naquela maneira que eu falei, né, que não consegue medir, não consegue gerenciar, que aí eu acho que é um nível de empresa muito acima, né, o quanto de esforço que eu preciso ter para gerenciar tudo isso. Então, numa empresa grande, eu acho que faz bastante sentido. Eu tento abstrair, né, trazendo para a minha realidade hoje da Engenharia Castanhel, sempre quantificar, sempre trazer metas, ter metas por departamento, ter metas por funcionário. E uma maneira que a gente encontra hoje, vem encontrando, né, é um aprendizado diário, é através do 5W2H. Eu acho que, é muito válido a questão o tal do why ali, por que tu estava fazendo isso. Muitas vezes quando tu elabora a meta, na hora que tu pergunta, mas por que eu vou fazer isso? Às vezes tu entende que aquilo não é necessário ou não, de fato isso é realmente necessário, esse é um grande problema, né? Tipo, por que eu vou medir quantas vezes o caminhão vai para a obra? Por que eu vou quantificar quantos pregos eu tenho na obra? Por que eu vou quantificar quantos carpinteiros eu tenho na obra versus quantos serventes, enfim. Então tem várias métricas, né? Tem o planejamento geral, que eu comentei que a gente tem o auxílio do ZRX que nos dá o norte geral, mas no dia a dia ali, e o acompanhamento semanal dentre as equipes, a gente implementa essas ferramentas e vem sempre, né, se adaptando, tentando melhorar, porque você chega na empresa anterior, tu estava no back office, tinha telas espalhadas, quantos boletos o funcionário A faturou hoje, quantos boletos foram conciliados que é um nível muito extremo, era talvez necessário e muito importante para o cenário e a atuação da empresa, mas que na minha hoje não tem nesse nível e talvez chegar lá um dia se realmente for necessário. É importante também a gente não aplicar ferramentas demais e acabar que usa muito tempo para planejamento e gestão e pouco tempo para ação. Perfeito. O PCDA ali, ele transmite um pouco disso, né? Seria plan, do, check, act. Quando tu planeja, faz, vê o que aconteceu, vê qual foi o erro, depois vai lá e conserta e faz melhor na próxima vez ou menos ruim. Perfeito. A outra que tu comentou ali, qual foi? De 5W2H. Quando, onde, o que, por que, quanto e... Enfim, tu vê o porquê que tu está fazendo as coisas, aonde tu está fazendo, como tu está fazendo e qual o teu esforço que tu vai... Qual o teu dinheiro ou o teu esforço que tu vai investir naquilo. Então, são ferramentas realmente muito boas, assim, conheço superficialmente, uso em partes, porque nem todas as ferramentas a gente precisa usar inteiro, às vezes só... Ou a gente saber o que é a ferramenta, só da gente pensar o conceito, a gente já consegue semi-aplicar na nossa realidade, principalmente nos menores, prestador de serviço. No gancho de do gestor, ou gestão do gestor, hoje em dia, não hoje em dia, faz anos que foi criado, mas eu vejo em vários lugares métodos ágeis, que tem como fundamento a transparência da atividade de todos, independente do teu nível de escalão. E isso, em diversos casos, até na NASA, na Ford, em diversos casos, em diversas empresas, quando começou a transparecer, independente do teu nível de ocupação da empresa, acaba que gera uma sinergia que muitas vezes melhorou ou quebrou empresas. O que vocês pensam sobre métodos ágeis
que métodos ágeis nada mais é do que... Nada mais é não, é muito mais que isso, mas métodos ágeis se baseia muitas vezes em quebrar uma grande tarefa em muitas outras pequenas tarefas e criar uma pirâmide transparente. Vocês já ouviram falar, conhece, já tentou implementar na empresa? Pode começar, Edinho. Eu já ouvi falar, já li bastante coisa, mas hoje mais no modo empírico. Mas eu acho que de fato, né, quando se enxerga o problema, se estabelece uma meta, tu tem que quebrar ela, né? Eu preciso atingir, ficar 10% abaixo do custo orçado na obra. Isso são mais de 100 fatores envolvidos, eu não vou conseguir atacar os 100. Então eu preciso quebrar, às vezes até dentro desses 100 tem outros, vou descobrir outros 50, enfim. Eu acho que é quebrar eles, atacar, medir de alguma forma, ver qual ferramenta vai utilizar, quais funcionários, quem está mais preparado para atuar nesse problema e tentar resolver essa solução. Eu acho. Bom, e Matheus, na tua realidade, tu diria que é mais próximo assim a tua relação com outros colaboradores, que não tem aquela distância assim de ser um diretor e um chão de fábrica, um colaborador comum? É mais próximo, as pessoas ficam mais envolvidas em todos os assuntos, como é que acontece? Então, na realidade de uma pequena empresa, né, é completamente diferente, né? Geralmente o gestor ele tem diversas funções, né? Ele é multitarefas, faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu mesmo passo por isso, eu faço várias coisas ao mesmo tempo e muitos dos colaboradores também são multifunções, né? Muitos deles têm diversas atividades e a gente consegue ter aquele acompanhamento mais próximo e no feeling a gente vai pegando aquilo que deu certo, aquilo que não deu e a gente vai corrigindo na hora, né? Eu conheço algumas dessas ferramentas e eu procuro usar o conceito dela, né? O cerne da ferramenta. Por exemplo, tu comentou do PDCA, né? Planejar, executar, verificar e agir. A gente busca fazer isso na prática, assim, tá fazendo até eu vou dar um exemplo assim, ó, no nosso trabalho, por exemplo, algo bem específico, uma instalação de um ar condicionado. Nós temos um método para fazer. O técnico ele começa de um jeito, termina de um jeito e vai naquele método. Quando entra um novo colaborador que ele faz diferente, a gente ou escuta a ideia dele, deixa ele fazer da maneira dele e bota aquilo ali a funcionar para ver como que aí a gente compara. A gente vê qual deles foi mais rápido, qual foi mais ágil, qual ficou melhor. E se a ideia dele for boa, a gente traz isso para todos e aplica isso para todo mundo. Se tem uma ferramenta nova no mercado que vai agilizar o trabalho, a gente procura isso também para estar... A gente pega uma ferramenta, usa de teste e se deu certo, bota para todas as equipes. Então, assim, a gente está sempre alterando a nossa maneira de trabalhar e muito na prática mesmo, muito no feeling, assim, a questão do planejamento, né, de planejar tarefas. A gente planeja pouco no papel, digamos assim, e mais na execução e alterando isso conforme a realidade do momento. Uhum. Bom, então com métodos ágeis a gente vê que é tudo mais integrado, mas é muito mais fácil de aplicar numa empresa menor, que vem de uma cultura. A gente tem um efeito cascata dentro das empresas que começa com o presidente e vai descendo até chegar, dependendo do nível da empresa, num colaborador. E eu queria te perguntar agora, João, como é que acontece essa comunicação entre o alto escalão da empresa com todos os outros setores? Passa por uma burocratização? Existe essa conversa? Não existe? Existe algum lugar que as pessoas podem ter acesso ao que está acontecendo? Ou existe mesmo essa porta, essa trava entre... Não, daqui para baixo eles não sabem mais o que está acontecendo, apenas cumprem ordens? Na verdade, lá na Rio Deserto, a nossa intenção não é justamente essa de a gente travar o conhecimento, né? O conhecimento em relação ao planejamento. A gente, obviamente, né, como uma empresa que já tem uma estrutura organizacional um pouco mais, mais desdobrada, né, com níveis hierárquicos mais diversos, acaba tendo, sim, um afastamento, mas que não necessariamente ele é intencional. Tu acaba tendo que ter apoio, né? Assim, a partir de um determinado momento, foge a capacidade, né, de um indivíduo de estar sempre a par de tudo que acontece. Assim como também foge a capacidade de uma pessoa que está designada para atuar lá na etapa operacional de determinado negócio ter conhecimento daqui a pouco sobre a corporação, né? Não tem lá, daqui a pouco eu sou um operador de máquina, eu vou conhecer tudo que ocorre dentro da empresa. Assim,
né? Interessante saber de um modo geral o que acontece. Ah, não, legal, ó. Por exemplo, lá dentro da minha empresa eu atuo nessa área aqui, faço esse produto, mas eu sei que tem lá daqui a pouco o meu colega que está lá em outra linha de negócio e a empresa também entrega esse produto, né? Às vezes a empresa, sei lá, fabrica um outro produto que é para consumidor final, não necessariamente empresa, né? Mas pessoas, e eu poderia ter acesso a esse produto, né? É interessante eu ter conhecimento que isso existe. Agora, ter conhecimento de que o meu colega lá daquele outro setor, lá daquele operacional, que ele precisa executar essa atividade, ele usa esses materiais, não sei o que. Aí já começa a se tornar um nível de informação que ela começa a ter um custo e talvez se torne desnecessária, né? Então, assim, a gente trabalha por momentos no sentido de que em determinado momento, né, periodicamente eu vou lá visitar aquela atividade, daqui a pouco eu vou lá naquela outra atividade, ou naquela outra atividade, e de uma forma mais constante, daí tu se relaciona com o pessoal de um escalão mais alto, porque daí eles vão te trazer mais informações com mais frequência, né, não só com relação às atividades operacionais, mas as tomadas de decisões assim, mais robustas, né, que precisam para o negócio. E tu acaba nessa interação e questionando, né, como é que está a operação, está tudo ok? Nesse nível aqui de atividade, como é que está tudo ok? Enfim, e aí tu tem, né, as diversas áreas de apoio, né, uma que é fundamental é o RH, né, recursos humanos, para trazer assim, para estabelecer modelos de pesquisa que vão daqui a pouco ir lá e explodir, né, essa tua capacidade de tu enxergar o que acontece, né, nas operações, né, fazer pesquisa assim, uma pesquisa focada com todos os colaboradores para essa questão aqui. Tu vai reunir informações sobre aquilo, tu vai ter aquele momento para analisar aquilo especificamente. Porque tu analisar tudo a todo tempo e ter conhecimento profundo de tudo é praticamente impossível, né? Praticamente impossível, né? É possível de realizar, mas assim, o nível... O quanto vale a pena despender para planejar e o quanto precisa ser planejado. O gasto de energia para tu olhar para tudo isso e para tu ter, digamos assim, fazer disso algo útil para tua função, para a atividade que tu vai desempenhar, aí já é diferente, né? A gente conversou bastante aqui sobre gestão, sobre pessoas, só que essas pessoas elas realizam processos. Esses processos eles necessitam de um protocolo, um passo a passo, ou enfim, uma definição do quais são os processos que a minha empresa faz. Matheus, vocês têm essa definição? Tal serviço, instalação de tal equipamento tem que fazer isso. Pega o material, vai lá, passa enfim, chega na instalação final. Existe esse protocolo, esse processo, esse procedimento dentro da tua empresa? Sim, existe. Nós trabalhamos muito para empresas, né, também, e as empresas lá dentro a gente tem que seguir um roteiro também lá dentro. Não é só chegar e trabalhar, né? A gente tem que passar por um procedimento ali que a gente vai fazer, às vezes, fazer um treinamento antes de entrar dentro da empresa, ver como que funciona aquela empresa ali dentro, né? A gente tem que conferir todos os EPIs, ver se está tudo dentro da ordem, tudo certinho, todos os ICAs dentro da validade. Então, tem um procedimento a seguir, né? Esse procedimento, geralmente, ele é passado, né? Quando a gente vai, por exemplo, vai iniciar um trabalho numa empresa, né? Alguma coisa nova. Esse nosso coordenador, geralmente, ele já sabe o que tem que fazer. Então, ele vai junto com a equipe, instrui junto, né? E é ele que passa essas diretrizes, né? Como tem que ser feito, o que iniciar primeiro. E ele acompanha esse trabalho de início, né? A hora que ele vê que o negócio encaminhou, que está tudo bem, não está mais precisando dele, ele sai dali, vai para outra obra e tal, e ele fica assim, rodando, fazendo esse acompanhamento, né? E, mais uma vez eu digo, né, como a microempresa é um negócio meio no feeling mesmo, meio na pegada, aprendendo, e se a gente vê que tem que mudar, a gente muda, né? Se tiver que arrumar alguma coisa, a gente arruma, enfim, na pegada assim. A gente vê que é muito mais na prática, assim, né? Exatamente. Traz o serviço. Então a gente conversou muito hoje, diversas informações. A minha síntese da nossa conversa é que a gente precisa conhecer todos os nossos processos, conhecer nossas pessoas, que todas as pessoas são importantes, que controlar nossos processos são importantes, que conhecer os nossos processos, nossos índices, com certeza é muito importante, sempre preparado, se planejando tanto a curto quanto a longo prazo, pois surpresas acontecem e a gente tem que estar preparado sempre para o melhor ou para o pior, pensar também na quantidade de gestão, se não é de mais, se não é de menos. E com tudo isso eu pergunto para vocês, qual a dica de cada um, assim, pessoal, começando pelo João Gabriel, para a gente conseguir manter uma gestão plena dentro de uma empresa?
Bom, é uma dúvida interessante, né? É uma resposta aí que é uma responsabilidade grande dar um feedback sobre isso, porque à medida que as coisas evoluem, dependendo do grau de complexidade que as tuas operações, o teu negócio atinge, né, necessariamente tu vai ter que qualificar as competências que tu tem em relação a controle lá dentro, né? Monitoramento, enfim. Né? Às vezes um trabalho que talvez alguém julgue, por que eu vou investir em criar um departamento que vai me ajudar a controlar de uma maneira mais apurada ainda o que eu já controlo, vai contribuir mais. Ora, porque vai chegar um momento que, dependendo do teu objetivo, tu vai ter que ser muito, muito, muito específico, né? Vai chegar um momento que talvez tu vai ter um entrave que, eu estou numa situação aqui que eu preciso, de alguma forma, lidar para eu poder ampliar meu negócio. E às vezes não só na questão da ampliação, por exemplo, da receita, né? Estimular mais vendas, enfim. Mas vai chegar um momento que tu vai ter que tomar uma decisão que às vezes vai implicar, poxa, né? Será que eu realmente estou com todas as informações que eu preciso para tomar essa decisão de modo mais assertivo? Né? Então, eu vejo que a questão de nós acrescentarmos, né, ao nosso time mais pessoas, mais qualificação, mais conhecimento, é sempre uma decisão fundamental. Né? Claro, né, a depender do momento e que seja de fato a partir de uma reflexão que faça sentido para agregar aquele talento ao teu time, né? Certo. Edinho? Acho que o principal, principalmente nos dias atuais, é não ter medo de errar. Acho que não existe mais um modelo pronto, né? O processo é esse, a metodologia é essa. Como a gente falou, existem inúmeras metodologias, tu utiliza uma, você utiliza outra, eu utilizo outra, e não existe o certo e errado. Acho que o mundo está mudando muito rápido, então é o tal do MVP, é a cultura startup que tu falou que tu aderiu na tua empresa. Eu hoje enxergo dessa forma, dar liberdade aos colaboradores ao máximo, para eles também, às vezes, está lá quebrando a cabeça com a solução e a solução está com alguém lá que tu menos imagina que esteja. Então, fazer as pessoas, né, quebrar a cabeça, trabalhar, trazer o resultado e medir sempre que possível e melhorar sempre. Certo. Matheus? Então, eu vejo isso, concordo plenamente com os dois, né? Para gerir uma empresa, eu acredito que o mais importante seria o gestor nunca parar de se inovar, estudar o máximo possível, ler, buscar conhecimento, buscar outras pessoas que tenham o mesmo pensamento, né, que compartilham da mesma ideia, que também estão, igual como a AGE faz hoje, né, que como tem os cooperados que estão com o mesmo objetivo, de buscar conhecimento e crescimento, enfim. E principalmente, né, isso que o Edinho falou agora de não ter medo de errar. Eu acho que a gente deve acreditar nas pessoas e confiar nas pessoas, né? Muitas vezes eu digo para os meus colaboradores lá também, eu digo assim, cara, vai e faz, se der errado tu vai corrigir, vai aprender e nunca mais tu vai errar nisso que tu errou. Porque o melhor especialista em alguma coisa é aquela pessoa que já errou tanto naquilo que ele já não erra mais, né? O cara errou várias vezes em diversas coisas diferentes, que ele sabe os macetes para não errar. Então ele se torna um especialista. Então eu acho que a pegada está nisso. É errar rápido, aprender mais rápido ainda, corrigir rápido e ir para frente, tocar o barco. Isso aí. Muito bom. Bom, a minha contribuição para isso, puxando um pouco para a AGE, realmente concordo que não tem que ter medo de fazer, porque a gente não erra. A gente aprende uma maneira de não fazer. Eu já dizia Einstein, uma porta que se abre e nunca se fecha. Então, enquanto a gente, principalmente no início, que é muito fácil de errar e costurar depois o erro, ou que seja, deixar para trás, é muito importante tentar de diversas maneiras fazer todas as coisas que tu tem para fazer. Se tem mais de uma maneira de fazer, às vezes é interessante fazer as duas, no mínimo, para conhecer. Pode ser que uma seja horrível e não dê certo, mas além de ter o parâmetro de por que aquela não dê certo, para talvez aplicar aqui, saber como, para onde não ir. Então, na AGE ali a gente tem esse grupo de associados, que nós somos hoje em um pouco mais de 100 pessoas, que tem diversas pessoas que já passaram por diversas experiências. Então ali a gente consegue conversar, a gente consegue trocar a experiência. Pô, mas alguém já fez isso, deu certo, deu errado? Como é que eu faço para atingir tal assunto que eu quero? Como é que eu faço para aprender isso? Então na AGE a gente dá toda essa informação, esse trâmite, esse know-how, esse acesso. E lembrando que quando a gente é iniciante, quando nós iniciamos uma empresa, o gestor é o próprio empreendedor.
E começa ali a ter um colaborador ao outro, daqui a pouco grupos de colaboradores, mas durante um bom tempo é muito importante que o empreendedor deixe de lado aquela preguiça de, não, eu vou contratar alguém para fazer recursos humanos. Porque se, mesmo que tu contrate alguém, tem que estar lá junto, tem que estar entendendo o que está acontecendo, não pode ficar às cegas, até que se tome uma certa proporção, que nem foi comentado ali antes pelo João, de que fica impossível uma pessoa controlar tudo, até que isso se torne nessa proporção. Eu considero muito importante que o empreendedor esteja sempre junto com todo mundo, gerando essa sinergia, contando para as pessoas o que está acontecendo, tendo essa transparência, fazendo as pessoas se sentir como uma família, para ela também se dedicar e querer levar o negócio para frente. Existe muito a pessoa que não gosta do patrão, não, porque o cara é arrogante, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Seria muito melhor se construísse uma relação de amizade profissional, que todo mundo queira o bem um do outro, o patrão queira que o funcionário, o colaborador trabalhe e esteja feliz no trabalho. Dessa forma ele acaba gerando uma felicidade interna também, trabalha mais feliz, o ambiente fica bom, essa sinergia toda acaba fazendo a empresa funcionar. Eu vejo muita empresa por aí, inclusive na pandemia, que fechou por inimizade, ninguém queria se ajudar mesmo, então aconteceu a pandemia, faz tu, e no fim se perdeu. Então, para finalizar, acho que a gente conversou sobre bastante coisa aqui, teve a perspectiva de uma empresa um pouco menor, que seria a minha e do Matheus, e maiores, que seriam as do Edinho e do João. A gente consolidou bastante informação aqui, mas no fim, a minha colaboração, eu diria que a gente tem que ter amor pelo que a gente faz. Se a gente tem amor, gosta do que está fazendo e realmente dá a vida por aquilo, eu diria que a chance de dar errado é mínima. Então, gente, obrigado pela presença de todos, pelo papo. O papo foi muito bom, bem fluido, bastante informação. Então, esse foi o 5º episódio do Agi Talks. Muito obrigado pela presença e vejo vocês por aí nos nossos eventos da Agi. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado.